Segunda-feira, 9 de março de 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2026 permaneceu em 1,82% pela segunda vez consecutiva. É o que mostra o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2027, a estimativa de avanço da economia brasileira está em 1,80% há 10 semanas. A Polícia Federal começou a ouvir as testemunhas da morte de Luiz Felipe Mourão, o sicário, funcionário do banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como articulador de uma milícia a serviço do empresário. Sicário tinha sido preso na quarta-feira passada na terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação apura a suspeita de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de créditos falsos do Banco Master, ameaça e corrupção, além de lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Na tarde do mesmo dia, Sicário foi encontrado desacordado na cela. A ação foi filmada por câmeras de segurança. A morte foi confirmada na sexta-feira. Pelo menos 6 pessoas morreram em um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no leste do Oceano Pacífico. O anúncio foi feito pelo exército do país. Os militares americanos afirmaram que os alvos eram traficantes de drogas em uma rota conhecida de contrabando, mas não apresentaram provas. Desde o começo das operações dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico Oriental em setembro, são pelo menos 157 mortos em mais de 40 ataques. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026, dia de comemorar títulos pelo Brasil. Vamos juntos até meio-dia, atualizando tudo sobre o time do seu coração. Final de semana ruim para nossa região na Série A3. Dos 3 representantes, nenhum conseguiu vencer. União Barbarense empatou fora de casa com o Desportivo Brasil, 1-1. Leão da 13 permanece no bloco dos classificados. O Rio Branco perdeu para o Marília, 2-0, e se aproximou da zona de rebaixamento. O mesmo acontece com a Itaperense, que foi atropelada em casa para o São Bernardo, 3-0. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia, Antônio. Novidades ou não? Bom dia, Júlio. Bom dia para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta segunda-feira. Por enquanto, ainda nada de treinador lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A ideia do novo executivo, do Frontini e também dos membros do CA é que hoje o novo treinador já estivesse em campo, trabalhando com o elenco do Bugre, que vai estrear na Série C do Campeonato Brasileiro, mas as negociações não lograram êxito. Mais um profissional entrou na mira do departamento de futebol do Bugre, Rafael Lacerda, que ficou com o vice-campeonato goiano pelo Atlético após perder o título para o Goiás e foi desligado. Rafael Lacerda já conquistou o título da Série C com o Amazonas na temporada 2023. Série A2, o 15 de Piracicaba goleou o Votuporanguense 5-1 e garantiu vaga no quadrangular decisivo da competição. A equipe está no grupo 1, ao lado de Água Santa, Ituano e do próprio Votuporanguense. O grupo 2 é formado por Ferroviária, San José e Sertãozinho, além do Juventus. A Inter de Limeira perdeu para o Juventus 2-1 e está eliminada. Alô, nação palmeirense! Palmeiras
é o grande campeão de 2026 do Diac? O Palmeiras é o campeão paulista de 2026. Na noite deste domingo, o Alviverde poderia jogar pelo empate, mas derrotou novamente o Novo Horizontino, agora por 2-1, com gols anotados por Murilo e Vitor Roque. Foi o 27º título estadual palmeirense. O Santos se prepara para encarar o Mirassol amanhã pelo Brasileirão, enquanto o Corinthians aguarda pelos retornos dos volantes Alan Ranieri e Matheus Pereira para um embate com o Coritiba. Já o São Paulo mira o duelo contra a Chapecoense na quinta, no Canindé. Fórmula 1, o britânico George Russell venceu o Grande Prêmio da Austrália, que marcou a estreia da temporada 2026. A prova foi na madrugada de ontem no circuito de Albert Park, em Melbourne. A Mercedes ainda completou a dobradinha com o italiano Andrea Antonelli na segunda posição, enquanto o monegasco Charles Leclerc da Ferrari fechou o pódio, pertinho dele, Lewis Hamilton no quarto lugar. A próxima etapa já no próximo final de semana, com direito a sprint, com o Grande Prêmio da China, circuito de Xangai. E agora destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca que amanhã entra em campo pela Copa do Brasil. Duelo contra o Guarani de Bagé. Terceira fase, jogo único. Quem vencer avança, quem perder está fora. E o empate, pênaltis. Jogo acontece no Moisés Lucarelli às 9:30 da noite. E o jogo marca também a estreia do novo técnico da Ponte Preta, o glorioso, eu sempre esqueço o nome dele, Rodrigo Santana. Testa opções e não descarta um time com 3 zagueiros para o duelo contra os gaúchos. E no tênis, João Fonseca segue fazendo grande campanha no Masters 1000 de Indian Wells nos Estados Unidos. O brasileiro número 35 do mundo derrotou o americano Tom Paul, 24 do ranking mundial, por 2-0 na madrugada de ontem, com parciais de 6-2 e 6-3, garantindo vaga nas oitavas de final do torneio pela primeira vez na carreira. O tenista de 19 anos terá pela frente um grande desafio: o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo. Aliás, antes do Carlão de Freitas, a gente vai falar também bastante disso durante o programa, parabenizar mais um título do vôlei Renata, Copa Brasil, uma semana perfeita com título de Sul-Americano e também título de Copa Brasil em cima do Cruzeiro. 2 grandes vitórias contra uma das grandes potências do vôlei mundial, e o vôlei Renata representando muito bem a nossa cidade de Campinas com mais um título pra galeria. Tudo bem, Carlão de Freitas? Bom dia pra você. Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Confesso, Julião, ontem, assim, em meio a algumas paralisações, em meio à queda de produtividade de Palmeiras e Novo Horizontino, eu fiquei no vôlei e depois, ao término da final do Paulistão, fiquei diretamente neste duelo em Londrina. Que partida do vôlei Renata, que partida do Bruninho, que partida do Judson, Adriano, Mauricião Borges, que coisa maravilhosa, que semana fantástica. E eu acho que o Cruzeiro encontrou um rival, hein? Um algoz. Um algoz, verdade, um algoz. Acho que há 2 temporadas o Campinas eliminou o Cruzeiro da sequência da Superliga, agora nessa semana perfeita, então que algo sensacional, que momento maravilhoso vive o voleibol campineiro. Dentro de campo, parabenizar o Palmeiras, né? Um campeonato paulista sublime, imponente, como diz o hino, venceu bem o Novo Horizontino de forma categórica nas 2 partidas. Ontem a produção técnica do jogo ficou prejudicada em virtude da chuva, o gramado pesado, mas parabéns ao Palmeiras, merecedor do título estadual. E o Novo Horizontino também, sensacional a campanha, né? Infelizmente para o pessoal de Novo Horizonte pela frente tinha um gigante Palmeiras, mas conseguiu enfrentar de igual para igual e mostra que vai ser uma força nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos muitos assuntos em pauta, a confusão em Minas Gerais, no Rio deu Flamengo, o Grenal terminou azul. Vamos falar do Palmeiras, projetar as sequências de temporada. Tem muitos assuntos a partir de agora aqui no CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samara Deep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações
todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. Informações do trânsito com o Mário Quintino. Bom dia para você, Marião. Oi, Júlio, bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já informações da rodoviária Alberto Panzan. A gente vem acompanhando desde o comecinho da manhã a situação de um acidente que teve por lá, uma colisão entre uma carreta e um carro. Ainda tem atendimento dessa ocorrência na altura do quilômetro 1. Então, atenção pela Panzan para acessar a rodovia Anhanguera, mas já segue sem lentidão lá pelo trecho, e atenção também por conta das pistas molhadas. Falando ainda de Campinas, mas de um outro trecho na região do Cambuí, segundo informações da INDEC, aconteceu uma queda de árvore no cruzamento da General Osório com a Conceição, inclusive com um bloqueio, proximidades também da Maria Monteiro. Então, utilize outras vias da região, como a própria Maria Monteiro e também a Coronel Quirino, para seguir em direção lá da região da Moraes Salles. A Moraes Salles tem movimentação intensa nos dois sentidos, perto já da Coronel Quirino, e falando também da Rua Lusitana, por enquanto é um bom caminho em toda extensão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. O Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso CBN Esportes, convidando você a mandar sua mensagem, seu recado para o nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Renato Alves, vocês esperavam essa chuvinha tão forte em plena segunda-feira? Eu disse aqui, né? 51% de sim, 49% de não. A odd da chuva. O Antônio Casarino, vendo o final do jogo do Galo com o Cruzeiro, me lembrei dos anos 70, início dos anos 80. Pena que só a briga traz lembranças, porque o futebol não é igual, Antônio Casarino. Tem que tomar só cuidado aí, é uma linha tênue entre o chamar a atenção, romantizar o que aconteceu ontem. Cara, o bicho pegou, fazia muito tempo que eu não via uma briga nesse nível assim no futebol brasileiro, Carlão. Júlio, estava próximo de acontecer. Mas o bicho pegou, já, né? Principalmente entre Atlético e Cruzeiro, muita provocação. Acho que desde há umas 2 temporadas vem se aflorando, né? Com alguns personagens significativos nestas brigas, né? Do lado do Cruzeiro, acho que o Caio Jorge é um personagem importante nesta coisa de fomentar, de provocar. Eu acho que às vezes também passa do ponto. É interessante, tal, promover o espetáculo, tal, mas eu acho que o Caio Jorge em alguns momentos passa do ponto.
Do lado do Atlético tem o Lianco, que várias vezes já... Nossa senhora, cara, é impressionante como esse rapaz não sei se ele é um jogador de futebol, não sei qual que é a dele, né? Fora outros personagens de ontem, mas envolvendo... Aí começa o Everson também, né? Então, que bobagem, né? Eu ia chegar nisso aí, eu acho que a discussão central... ela começa aí, né? Até estava conversando com o Arthur Minicucci do nosso chão, que é atleticano fanático, e eu tava dizendo que eu achei o Everson destemperado. Totalmente. Porque até aí o Arthur concordou, ele é atleticano, ele falou assim, cara, o Atlético nos últimos anos dominou o Campeonato Mineiro. Sim. E estava perdendo um jogo que estava muito equilibrado por 1-0, depois de dominar por muitos anos o estadual. Uma coisa que é do jogo, cara, pô, a gente ganhou um monte, acho que 6 seguidos, né? Sim. E o Cruzeiro vai ganhar um. Não precisava subir o tom dessa maneira que o Everson subiu. E aí descambou ali, né? A partir daquele momento que ele ajoelha em cima de um adversário, aí virou loucura ali, cara. O jogador que no começo pedia pra afastar, o caso do Scarpa, né? Não, para. Aí ele toma uma porrada, começa a porrada também. O segurança o próprio lá... Hulk, no começo, ele estava querendo separar. Daqui a pouco entrou no meio também, não teve rapaz jeito. da comissão técnica, desesperado, calma, quando ele viu Caio Jorge no chão, ele já lançou uma bicuda. Mas, pelo amor de Deus, cenas lamentáveis. Tá louco. Triste. Então, cara, ontem foi realmente... Acho que a reação do Atlético foi acima do tom. Acho que se pode discutir ali, o cara chegou na maldade, não chegou na maldade. Eu tive a impressão que é um lance que acontece toda hora. Não vi ele tentando agredir o Everson assim, para ter tido uma reação daquela maneira. Mas de qualquer maneira, dentro de campo, o Cruzeiro fez por merecer e até de certa forma é uma redenção pro Tite, né? E vive um momento melhor, né? O Cruzeiro, desde que o Pedrinho assumiu, né? Financeiramente o clube conseguiu se recuperar com essa SAF. O Cruzeiro vem montando equipes melhores que o Atlético, né? É claro que os clássicos, as provocações, elas fazem parte, mas eu não sei, ultimamente tem fomentado muito isso, né? Acho que de todos, o Cruzeiro e Atlético nas últimas temporadas tem passado um pouquinho do ponto, né? O pessoal do Cruzeiro quando ganha, do próprio Atlético também. Mas foi triste. Eu tenho algumas opiniões assim, até contrárias a esse momento, né? A rede social, tal. Acho que não tem o porquê. Por exemplo, o Palmeiras foi campeão ontem. Pô, vai celebrar, cara, vai conquistar. Aí você abre a rede social lá do Palmeiras, tá lá uma pimentinha em cima dos rivais. Mas isso também, quando o Corinthians é craque nisso, sabe? Eu não sei, o meu tempo de futebol, e faz tempo, né, de garoto, não tinha isso, sabe? Ninguém era santo também. Mas não tinha esse fomento da provocação, essa coisa que acaba aflorando. E aí, o estopim é cenas lamentáveis como ontem, né? Num grande clássico, num duelo de festa pro Cruzeiro, mas que terminou de uma maneira muito triste, muito ruim. Jogadores que são exemplos, heróis para as crianças. Você pega o Hulk, por exemplo, cara, todo mundo gosta, a criançada gosta do Hulk se envolvendo em briga. Eu não sei até que ponto vale a pena esse festival de provocação que hoje domina, né? Principalmente as rivalidades. O Paulo aqui, uma pena, final do Paulistão debaixo de muita chuva. Grande Paulo do Vila Vitória aqui mandando pra gente a participação dele. O Bruno Guimarães, o Guimarães, Bugrino, na escuta, mandando um bom dia aqui a todos nós. Rodrigo Pupo, bom dia, CBN Esportes. Em primeiro lugar, parabéns ao Vôlei Renata por mais um título, mais uma virada pra cima do Cruzeiro. Sobre a final do Paulistão, de nada adiantou o aproveitamento 100% do Novo Horizontino em casa. Perdeu no único jogo que não podia, apesar da chuva ter comprometido o desempenho. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Abel Ferreira, técnico com mais títulos na história do Verdão. Para finalizar, inaceitável o que aconteceu na final do Mineirão. É o resumo, né, de Rodrigo Pupo do Von Zuben. E só pra gente fechar, antes de chamar os destaques, principalmente do futebol paulista, eu queria dar uma zapeada nos campeões estaduais, porque ontem tivemos gritos de campeão pelo Brasil todo, Júlio. E aí muda o sotaque, né? Muda o sotaque, exatamente. Por exemplo, lá em Novo Horizonte, o Palmeiras soltou o grito de campeão. Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo foi o campeão. Venceu o Fluminense nos pênaltis. Flamengo. A gente já falou da pancadaria, mas o Cruzeiro foi quem ficou com a taça. Campeão. Lá no Sul, deu Grêmio. Mas Lá no Ceará, deu Fortaleza. Fortaleza foi o campeão.
O Campeonato Fortaleza Baiano foi campeão? Fazia tempo que não ganhava do Ceará, foi, né? né? O Vozão dessa vez ficou com vice. O Baiano, o Bahia, de virada, hein? Foi no sábado esse, né? Foi no sábado, mas eu tô falando do final de semana, Carlos. Eu à tarde sedento FDS por um com tempo futebol. de sábado, né? Exatamente. Mas eu sábado sedento por futebol, aí achei o Bavi. O Vitória saiu na frente, mas depois Isso. tinha Lucas, hein? Não tem Joga jeito, muita mas a bola. diferença é grande, né? O Campeonato Pernambucano, sabe quem levou? Quem? Esporte. Do Náutico, né? E lá nos aflitos, lotado. 3-0, duas né? torcidas. Pro esporte. Esporte. Roger é técnico. Lá no Paraense. Mas a torcida não tá gostando dele não, viu, por enquanto. Não, mas acho que o título trouxe aí uma luz pra ele. Vamos aguardar. Vamos aguardar. A conquista Muitas do críticas. título, ela muda os rumos de cabeças pensantes do futebol brasileiro. O Campeonato Paraense, sabe quem que levou? Quem? O Papão da Curuzu, o Paysandu. No Paranaense deu fantasma. O Operário venceu Londrina. O Londrina também, hein? Gosta de um vice-campeonato, porque eu vou te contar uma coisa. O Catarinense. Barra levou a melhor em cima da Chape. No Campeonato Maranhense, o IAP levou a melhor. Já no Mato Grossense deu misto. E no Alagoano, o Clube de Regatas Brasil, CRB, ficou com a taça. Boa. Bom, muito bom. É o giro aí dos campeonatos Galo da estaduais Praia. pelo Brasil. Salve, amigos! Sou o professor Moacir, tudo normal no Campeonato Paulista. Parmeira campeão. O Augusto, em gramado sintético, não vira várzea, que virou no Novo Horizontino, hein? Manda aqui o Augusto, em Novo Horizonte, né? Bom dia, amigos da CBN, uma excelente semana a todos vocês. Presidente do Novo Horizontino deve rasgar notas de 100, no caso milhares. Abraços, o JP de Moraes, mandando aqui no nosso WhatsApp. Vamos então com o Gabriel Dodziak atualizando informações do título palmeirense. Em Novo Horizonte, o Palmeiras podia jogar pelo empate para ser campeão paulista, de forma que quem precisava fazer algo no confronto era o Novo Horizontino. O problema é que a forte chuva que caiu incessantemente no gramado do Jorge Ismael de Biasi impediu que os donos da casa fizessem o próprio jogo. Pior, aos 5 minutos, Murilo abriu o placar para o Alviverde. Sem conseguir atuar bem, o Novo Horizontino acabou contando com um erro do goleiro palmeirense Carlos Miguel para empatar o confronto e elevar a pressão para cima do adversário. Não foi o suficiente, já que na etapa complementar, o Alviverde tomou as rédeas da partida, marcou o 2-1 com Vitor Roque e só administrou o duelo até o apito final. Foi o 27º título do Palmeiras no Campeonato Paulista e a 11ª taça de Abel Ferreira no comando do clube, o que o torna o técnico mais vencedor da história da agremiação. Na terça-feira, o Santos volta a campo para enfrentar o Mirassol pelo Brasileirão. O atacante Neymar, que participou de forma integral dos treinos deste domingo, deve ser titular. Existe a expectativa também sobre qual será o esquema tático utilizado, já que o técnico Juan Pablo Vojvoda treinou uma alternativa com 3 zagueiros. Na quarta, o Corinthians encara o Coritiba em casa. O alvinegro ainda tem dúvidas sobre a presença de alguns atletas nesta partida. Casos dos volantes Alan Raniel e Matheus Pereira. O centroavante Yuri Alberto, porém, ainda deve demorar um pouco mais para ter condições de jogo. Na quinta-feira, o São Paulo pega a Chapecoense no Canindé, uma vez que o Morumbi está em troca de gramado. A princípio, o tricolor não tem desfalques para o duelo do Brasileirão. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dodziak. Pra você, Carlão de Freitas. Vai. Quem que foi o grande protagonista aí do time do Palmeiras nessa conquista? Na conquista, é um conjunto, mas ontem gostei do Vitor Roque. Nossa, como é chato. Chato no melhor dos sentidos, cara. Ele incomoda os zagueiros, ele faz gol, ele tem qualidade, é forte, um absurdo. É um cara que merece sim uma observação para ir para a Copa do Mundo. No jogo de ontem, num gramado completamente adverso, gostei muito do Vitor Roque. É isso, acho que o ataque também, né, no modo geral. Flaco Lopes, funcionou muito, não. O primeiro jogo o Flaco foi o protagonista, isso. Agora também Agora o Carlos Miguel, hein? Sinal de alerta, hein? Por baixo é um terror. Uma pergunta pros amigos. Eu ia falar essa no Arena, mas no Arena semana passada eu fiz uma perguntinha, assim, sabe? Uma pílulazinha, bem curtinha. Se tivesse só uma vaga pra Copa com 2 jogadores ali na lista, você é o Ancelotti. E aí tem a lista, fala assim, ó, você só pode levar um desses dois. Yuri Alberto ou Vitor Roque? Aí virou uma confusão danada aqui. Vamos trazer isso pro gol. Se você só pode levar um de 2 nomes hoje, Carlos Miguel ou Hugo Souza? Hoje. Ó, eu tô falando, é uma questão de hipótese, tá bom? Ah, mas eu acho que é uma disputa que tá rolando, sim. Eu acho que nem tá rolando, porque não, o Carlos Miguel tem decepcionado. Depois que ele saiu do Corinthians, ele deu uma sumida lá no futebol inglês e agora voltou pro Palmeiras. Mas tem tempo pra Copa ainda. Eu acho que pro gol já não dá mais tempo, não.
eu acho que o Hugo Souza ele leva melhor. Nós acompanhamos. Eu não levaria nenhum dos dois, tá? Nós levaria outro. Eu não posso falar aqui que eu vou sofrer críticas. Não, se for o Everson, pode riscar da lista. Não é o Everson, Bento. não. Não, eu levaria o Não tem Rafael outro. do São Paulo. Eu gosto dele. Não tá muito na lista, né? Um jogador mais que corre por fora. Mas a gente acompanhou Sinto muito, não o vai. Guarani, Não, não vai. o jogo do Guarani lá em Barueri, em que o Carlos Miguel já tinha ido muito mal, lembra, Lupe? O próprio gol do Guarani, ele sai num rebote, né? Quem que chutou do Guarani? O Cauã Jesus, né? Acho que chutou, ele deu rebote e o Lucas Ele reboteia, eu diria outro. ele deu uns 2, 3 rebotes, assim, sabe? Chute de longe, a bola Aquela vem. bola bandida, cruzada, né? E por baixo ele tem muitas dificuldades, viu? Muitas dificuldades. Eu acho que nessa disputa, nesse cenário entre os dois, eu acho que o Hugo... Acho que o Hugo vive um momento melhor, sim. Principalmente na questão de pênaltis, né? Também. Apesar do Carlos Miguel ter defendido a cobrança do Robson lá na primeira decisão na Arena Barueri, mas se você for pegar os números do garoto Hugo Souza, desde que ele assumiu a titularidade do Corinthians, acho que você deve ter melhor aí, porque você vive na internet, Júlio, os números do Hugo Souza, eles são espetaculares em termos de aproveitamento e defesas de pênaltis. São 13 defesas, né? Desde que chegou no Corinthians. Quantas? 13. São Já pensou o Carlos Miguel dar uma falhada de ontem num jogo contra o Flamengo, numa final de Libertadores, num jogo importante? Mas, cara, eu acho que o Hugo também falha, assim, é muito do jogo. Eu vi um Carlos Miguel disperso, né? Porque foi o que a gente comentou também, não parecia final. Isso é verdade. Não tá com esse clima, não se criou esse clima de final. Não. Eu não tô, e isso não tem nada a ver em relação à conquista do Palmeiras, até porque eu acho que o Palmeiras foi competente. Já sabia, os palmeirenses já sabiam que seriam campeões, né? Então eles já estavam, acho que a grande final pro Palmeiras foi o clássico na semifinal, né? Contra o São Paulo. E aí, passando do São Paulo, mesmo sabendo dos riscos do Novo Horizontino, o Palmeirense estava muito. O Palmeiras hoje é a segunda maior força do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo. A diferença é grande. Não só o Palmeiras com relação ao Novo Horizontino, mas o Palmeiras em relação aos adversários do Brasil. Então, eu acho que hoje é só o Flamengo que bate. É que nos clássicos acaba se equiparando por conta do peso do clássico. Sim. Mas se colocar no papel, com calma, para competições a longo prazo, o Palmeiras e o Flamengo hoje estão no patamar acima. Mas ontem acompanhando as duas finais, o Flamengo e o Fluminense no Campeonato Carioca, fraco também, fraquíssimo, fraco. E o Palmeiras e o Novo Horizontino, que a chuva prejudicou muito o espetáculo, mas assim, em termos de peças, o Flamengo ele tem um elenco recheadíssimo e melhor do que o elenco do Palmeiras hoje, em termos de peças. Tá? Mas eu não sei, o Palmeiras tem uma coisa chamada Abel Ferreira que ele traz uma competitividade pra dentro de campo que é algo impressionante. É algo impressionante. Eu acho que o sonho dos dirigentes do Flamengo é achar um cara com a competitividade do Abel Ferreira para comandar o Flamengo. Que o Flamengo Talvez não seja tem o isso, Jardim. né? Não tem. O Flamengo ele vai mais na qualidade mesmo, na beleza do jogo. O Palmeiras ele não joga bonito, mas é de uma eficiência tamanha, né? Já visto os títulos que tem conquistado. O Ademir Pazetti, vocês, hein? Carlos Miguel Hugo na seleção. Gente, foi só uma hipótese. Vocês não. Calma, o problema gente. não é a gente falar, o problema são as pessoas entenderem o que a gente quis Você falar. é responsável pelo que você fala, não pelo que as pessoas interpretam. Não, mas eu falei em uma questão de hipótese entre os dois. Tem uma vaga pra Essa eu defendo o Antônio Lupe. Eu não levaria nenhum, por exemplo. Eu levaria o Rafael. Mas eu acho que hoje a lista do Ancelotti hoje, acho que é Alisson, Ederson e Bento. Com Hugo Souza vindo depois. E aí o Everson perdeu muitos pontos aí nessa disputa ontem com a confusão. É feeling isso aí, né? Não é informação. Sou palmeirense, os dois são fracos, mas o Hugo é menos ruim. Um absurdo o Everton ter sido dispensado. Manda aqui o Kleber. Cara, Kleber, discordo, cara. Pô, o Hugo Souza e o Carlos Miguel são ruins, fracos. Não. Acho que vocês estão exagerando também. Acho que tudo bem, não é goleiro pra Copa. Mas são dois baitas goleiros, cara. O ciclo do Everton fechou no Palmeiras. Ele também já vinha sofrendo críticas e muitas críticas após aí esse término, né, de conquistas com o vice da Libertadores no ano passado. Cara, um goleiro que assume a titularidade no Corinthians num período pós-Cássio e vira ídolo, não pode ser fraco. Não, ele é bom goleiro. O Hugo Souza foi decisivo no título do Corinthians na Copa do Brasil, no título do Corinthians do Paulista ano passado. E esse ano, se o Corinthians chegar a se capingando na final, muito passa pelo Hugo Souza também. Não, respeito ao ouvinte, mas são acho que dois fraco não é
a definição. São 2 bons goleiros com nível sim de seleção brasileira, se não para essa Copa, mas para outra, que defendem grandes clubes, mas que o Carlos Miguel tem falhado principalmente nessa bola por baixo, como ele falhou ontem, mas isso não tira assim a qualidade dele. Eu acho um baita goleiro também. Esqueci do Brazão do Santos também, que é um Brazão é bom, tem um menino que do Botafogo que saiu, né, o John, viveu um grande momento também. Bom dia, CBN, JL, vi agora a notícia, 23 expulsos no Mineiro, o juiz expulsou os 2 times inteiros, mais um dos bandeirinhas pra fazer a piada. Meu Deus, deixaram o futebol de lado, partiram pro boxe, manda aqui o Marcelo. E parece que o Galo perdeu até no número de expulsões, né? Ontem o Atlético perdeu em tudo. Nossa, Carlão, quem merece pra Copa, Caio Jorge ou Vitor Roque? Manda aqui o Emerson, aí ele substitui o Yuri Alberto e coloca o Caio Jorge. O Caio Jorge, ele tem uma amizade maior com o gol, acho que ele faz mais gols, mas o Vitor Roque, ele é um inferno pras defesas, cara, como ele enche os picuados. O Caio não encanta, né? Não. Ele faz gol, ele é um cumpridor de funções, ele é fazedor de gol. Não encanta. Agora o Vitor Roque, meu Deus do céu, ele marca a saída de bola, ele briga, ele inferniza zagueiro, ele leva porrada e não cai, ele faz gol, cara, é muito bom jogador. O Jonathan, aquilo ontem no Novo Horizonte foi tudo, menos futebol, a drenagem foi horrível. Não colaborou muito, cara. O Vini, sobre a Fórmula 1, é uma sensação dúbia. Por um lado foi legal o número de ultrapassagens, mas por outro é bem artificial ver o carro perder velocidade. Enfim, acho que é algo que teremos que nos acostumar para regredir para motores 100% a combustão. Acho que não será tão interessante assim para as montadoras. Eu tô 100% com você. Foi até o final, Júlio? Foi até o final. Aliás, Guariz e Neves, acordadíssimos, hein? Criamos um grupo para debater. Ele sabendo. Dormiu, né? Mais Guarizo e Zé Neves. O sábado deve ter sido gigante, né? Até o final da corrida. Piastri agora, o próximo domingo que é o desafio, né? Porque 4 da matina muda tudo. Aí muda a estratégia. Você tem que dormir às 10, acorda 3h30 e depois vai direto. Essa vai ser a minha estratégia com muito energético na cabeça. 11h33, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de março de 2026. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga nesta semana um processo penal contra deputados federais acusados de irregularidades no uso de emendas parlamentares. O caso envolve ao todo 8 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A PGR aponta para a existência de um núcleo central responsável por desvios de recursos públicos. Entre os acusados estão Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, todos do PL. Segundo a acusação, o grupo teria direcionado emendas parlamentares a municípios mediante pagamento de propina, incluindo solicitação de valores ao prefeito de São José do Ribamar, no Maranhão. O Ministério Público pede a condenação, a perda de funções públicas e o pagamento de indenização por danos morais coletivos. O ex-ministro Franklin Martins foi deportado pelo Panamá no fim de semana depois de ser detido numa conexão num aeroporto do país. Em um texto enviado ao Itamaraty, o jornalista disse que tinha como destino a Guatemala. Ele contou que, ao chegar ao Panamá, foi abordado por agentes de imigração e questionado sobre a atuação que teve na ditadura militar. Depois do episódio, o governo do Panamá pediu desculpas ao Brasil pelo ocorrido em uma carta. Franklin Martins comandou a Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato do presidente Lula. E a skatista Raíssa Leal tranquilizou os fãs depois da queda sofrida na final do Street do Mundial. A prova foi disputada no domingo em São Paulo. Em mensagem publicada nas redes sociais, a medalhista olímpica afirmou que o problema no joelho direito foi apenas um susto e confirmou que não precisará passar por cirurgia. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vôlei
Renata, campeão da Copa Brasil 2026. A equipe de Campinas venceu o Cruzeiro na grande decisão por 3-1 e conquistou o primeiro título nacional da história do projeto. Só que pela frente tem a Superliga. Quarta-feira, 7h, o Vôlei Renata enfrenta Suzano fora de casa. E aqui na CBN você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Campinas. Vôlei Renata e CBN juntos na temporada 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37. Daqui a pouco, informações atualizadas de Guarani e Ponte Preta. Guarani buscando um técnico. O Frontini disse durante a semana passada, né, que tinha o desejo de ter o treinador ainda nessa segunda-feira. Será que dá tempo? Ainda tem bastante segunda-feira, né, pela frente. O treino da tarde? Nessa chuva, Julião, a será? segunda-feira ainda vai longe, né? São mais aí umas 12, 13 horas até acabar o dia. O dia só acaba quando termina, né? Já diria o outro. Você já pensou, fala pro novo treinador, ó, já estamos certos, você se apresenta agora, 14h para comandar o treino, ele olha assim, não dá pra ser amanhã, não. Sabe o que eu liguei na companhia aérea? E amanhã tem Ponte contra o Guarani de Bagé. Né, a Ponte é depois de um mês aí, né? Volta aos gramados pela Copa do Brasil, compromisso aí de estreia da Ponte na competição. Ela entra na terceira fase porque foi campeã da Série C do ano passado. Então já informações do futebol campineiro. Antes aqui, só para fechar aqui a rodada de mensagens, né? São milhares de participações no 991869070. O Cristiano Salvione, parabéns ao Palmeiras pelo título. Queria saber o que leva um jogador de futebol que não ganha pouco levar as chuteiras com cravos de ferro na cabeça de um rival. Isso aí não é tentativa de homicídio ou vai ficar só na agressão mesmo? O futebol perdeu mais uma vez com as cenas de ontem, mas estamos no país da impunidade. O Cristiano Salvione toca aqui num ponto sensível porque eu acho que vai precisar ter um gancho exemplar aí para os jogadores. E eu tenho a sensação que o Everson vai ser a vitrine de uma possível punição do lado do Cruzeiro, cara. Pensando aqui, né? Porque é muita gente, né? Não, do lado do Cruzeiro, assim. Perdão. Porque foi muita gente que participou, né? Então o Caio Jorge teve um comportamento. O Caio Jorge há algum tempo vem então talvez seja uma punição mais coletiva. Cara, mas a cena começa com o Everson, mas a cena dele batendo a cabeça na trave é fortíssima, hein, cara? Que nem porrada. Nossa, e tem um detalhe importante que hoje muita gente perguntou, mas e a punição, né? Porque esses atletas serão julgados, mas eles serão julgados pelo Tribunal de Justiça de Minas, né? O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, igual quando é punido aqui em São Paulo, no TJ, no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, mas acredito que pode até ter uma interferência do STJD. Foi muito acima do tom, né? Porque foi muito forte. E a punição, se for mantida no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais, a punição ela só se aplica em competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol, ou seja, eles vão jogar a Copa do Brasil, eles vão jogar Campeonato Brasileiro, eles vão jogar Libertadores, a não ser que algo diferente aconteça e a punição ela seja a nível nacional. Aí esses atletas ficam fora de competições como Brasileirão e Copa do Brasil. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Fala, pessoal, a Fórmula 1 ficou interessante, gostei da largada, uma opção é ver a reprise às 9 da manhã. Pelo menos no GP de ontem deu pra fazer assim. Um abraço, Márcio Guilherme. Valeu, Marcião, obrigado pela dica aí também. Então, pra galera aí que não consegue ficar acordado na madrugada, reprise aí a sugestão aqui do nosso ouvinte. O Cristiano completo, o Caio Jorge também deu uma voadora com os cravos na cabeça do outro jogador. Achei que ele tava falando do Everson, tá falando do Caio Jorge. Tá. Então, só corrigindo aqui. Boa, Cristiano, entendi agora. Então ele tá citando a voadora do Caio Jorge.
O integrante da comissão do Galo pede calma. E logo depois dá um chute no jogador. Manda que eu vi o som da Rocha. Ele mudou de ideia, né? No meio da briga ali. Bom dia, jovens. Ponte Guarani de Bagé seria um derby da China? Ô, Elinho, esquece isso aí. O time é vermelho lá, não tem nada a ver. Não dá pra falar que é um derby da Shopee, não, como você colocou aqui. Mas obrigado pela mensagem. Misericórdia, por favor, tia Leila. Suma com esse goleiro, urgente, Helder de Campinas. Tá bravo aqui com a atuação do Carlos Miguel. Então aí são algumas manifestações no nosso WhatsApp aqui. Os palmeirenses ficaram bravos aí na bronca com o gol sofrido pelo Carlos Miguel, mas não interferiu. Palmeiras campeão, 27, né? 27. Quanto tem o Corinthians? 30 aí? Deixa eu ver aqui. Palmeiras... São 4 a mais. Eu acho que o Corinthians... Quer ver, ó? O Palmeiras encostou bem. Então. 31 a 27. Tá chegando, hein? Tá chegando. Mais uns 5 anos aí pela frente. Nessa batida aí, o Coringão que não se não atente, não. Tem que se a dinastia palmeirense seguir, provavelmente aí em breve Palmeiras consegue diminuir ainda mais essa... São Paulo ou Santos? Você esperou fechar o negócio? O Santos conseguiu um monte lá naquele... Quando Neymar... Lista de títulos do Campeonato Paulista. Vamos lá. Corinthians 31, Palmeiras 27, Santos 22, empatado com São Paulo. Olha só. Depois vem o Paulistano 11. Paulistano que é o clube, né? Um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol. São Paulo Atlético 4. Atlético de Minas Gerais, no caso, né? Portuguesa e a das Palmeiras 3. Que é o Palmeiras, pode colocar no Palmeiras então esse aí, pelo vídeo. Aí vai pra 30, né? E São Paulo Atlético aqui não dá pra colocar no São Paulo também? Não é a mesma coisa? Então, não é a mesma coisa, não é... O São Paulo, ele nasce em 1935. Não é a mesma coisa. Mas ele vem de 2 clubes. Isso. Quais? Eu não lembro. Será que é Paulistano? Não é o próprio Paulistano? É uma coisa da Floresta. São Paulo da Floresta. São Paulo da Floresta. Mas os ouvintes são paulinos vão me ajudar daqui a pouco, eles vão me lembrar aqui. Aí depois, ó, Portuguesa 3 títulos, Inter de Limeira. Não. O Ituano tem 2. SC né? Internacional, Germânia, Americano, AA São Bento e Ituano 2. E aí depois Inter de Limeira, Albion, Juventus, Bragantino e São Caetano são os campeões paulistas. Juventus é o nosso, da Moca, será? Acho que é, hein? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acredito que não. Mas... São os clubes aí, muitos clubes antes da era moderna do futebol, né? Que foram campeões aí, casos aí do AA das Palmeiras, o Germânia, Americano, o próprio Paulistano e São Paulo Atlético, né? Então é a era mais antiga do Campeonato Paulista de Futebol. Muito bem, 11h44, intervalo, e na volta informações do futebol campineiro, quem que vai assumir o Guarani e qual o provável time da Ponte para amanhã contra o Guarani de Bagé daqui a pouco. CBN Esportes Campinas. Atenção Campinas, é aniversário da Rede Móveis Casa Verde, com ofertas especiais e pagamento em até 15 vezes no boleto. Em Campinas, você encontra uma loja no Cambuí e 2 na tradicional Rua dos Móveis. Venha viver essa celebração com a gente. Rede Móveis Casa Verde, o melhor cenário da vida é a sua casa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Mais um título pro vôlei, Renata, o primeiro a nível nacional. Ontem a equipe de Campinas venceu o Cruzeiro por 3-1 e de virada. Não precisou do quinto e decisivo set, como recentemente no Sul-Americano de Clubes. Campinas venceu por 3-1 e ficou com a taça. Mais uma vez, o destaque do jogo foi o levantador Bruninho, que ficou com o troféu Viva Vôlei, só que o maior pontuador foi Adriano, com 17 pontos. Maurício Borges e Judson também tiveram grande destaque na atuação coletiva do vôlei, Renata, que tem prazo para comemorar essa primeira conquista nacional, até porque quarta-feira, às 19h, já tem compromisso pela Superliga contra o Suzano, fora de casa. Parabéns a mais um título do vôlei, Renata.
2026 chegou e o Giovanetti já prepara mais um jantar especial para celebrar a estação. No dia 20 de março, o Gil Cambuí convida você para o 6º jantar Giovanetti Sabores de Outono. Uma experiência gastronômica com menu especial, uma deliciosa mesa de queijos e frios, bons vinhos e encontros que ficam na memória. As vagas são limitadas. Garanta seu ingresso e viva essa noite especial. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. CBN Esportes Campinas. Onze h 46, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, meu caro Antônio Lupi, vamos lá. Informações do Guarani, todo mundo quer saber. Habemos fumaça verde pro técnico ou não? Ainda não temos fumaça verde pro novo comandante do Guarani na temporada 2026. Alguns nomes foram cogitados, mas as negociações elas não lograram êxito. Zé Ricardo, o técnico da Portuguesa também, né? O Fábio Matias era um nome que estava no alvo do departamento de futebol do Guarani. E alguns novos surgiram durante o próprio final de semana. O Igor Magalhães, que estava no Brusque, trabalhou com o Frontini lá no Vila Nova, também começou a ganhar força, só que aí, Júlio, na sexta-feira eu disse algo aqui que você não vai se lembrar, mas tudo bem. Eu disse, alguns treinadores podem sofrer com as decisões dos estaduais, e nós tivemos um treinador que sofreu com o vice-campeonato, que foi o Rafael Lacerda. Quem é Rafael Lacerda? Rafael Lacerda era o técnico do Atlético Goianiense, que perdeu a decisão do estadual para o Goiás e foi demitido logo na sequência da derrota lá no Centro-Oeste brasileiro. Rafael Lacerda é um técnico que não trabalhou com o Frontini no Vila, mas fez um trabalho muito interessante lá no Tigrão. Inclusive, bateu na trave, quase conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael Lacerda foi campeão goiano com o Vila Nova em 2025, tirou o time de uma longa fila sem conquistar o Campeonato Estadual. E tem um detalhe importantíssimo, Rafael Lacerda já foi campeão brasileiro da Série C em 2023 pelo Amazonas. É mais um nome que surge como possibilidade para comandar o Guarani na Série C de 2026. Na última quinta-feira, o Frontini ele foi apresentado oficialmente e ao lado dele o Rômulo Amaro, presidente do Bugre, que explicou algumas situações que são importantes para o conhecimento do torcedor bugrino. O primeiro, toda essa reformulação no departamento de futebol, e também muita gente pergunta a respeito da SAF. Parou? Continua? Quais são os próximos passos da Sociedade Anônima do Futebol no Guarani? O Rômulo Amaro acabou explicando todos esses fatores. Todos os ciclos, né, chegam ao fim. Acho que o ciclo do Farney e da comissão técnica que chegou ao fim. Agradecer a ele por todo o esforço e o tempo que ele veio aqui. Ele foi importante naquele momento, trouxe bastante ideia, bastante processos aqui que a gente está utilizando, inclusive. E eu achei que o Frontini, dentro das características que a gente precisa agora, vai ter esse perfil, tem esse perfil. Conversei também com o Hugo, que é um cara que eu converso bastante lá do Vila Nova, que me ajuda muito, um amigo que eu aprendi e conquistei no futebol. Ele me passou boas referências e eu acredito e tenho convicção de que a gente vai fazer um campeonato muito, muito bom, muito íntegro, e nós vamos buscar o acesso como protagonista da Série C, que é o nosso principal objetivo. Quanto à SAF, o processo continua andando normalmente, a gente tem que ter um pouco de paciência, pois é um processo muito delicado e a gente está falando do futuro do Guarani. Então a gente precisa ter muita cautela nas tomadas de decisões, então nós estamos respeitando os advogados, o Conselho Deliberativo, esses órgãos nos quais estão participando integralmente desse processo, a Ernst Young, para dentro do melhor momento poder marcar essa reunião, de acordo com os advogados, com o próprio parceiro, com o investidor. Então tudo está andando, não tem nada parado, não tem nada de que não vai acontecer mais ou tem problema, não, as coisas estão andando. Só que a gente precisa ter cautela nesse momento para tomar uma decisão. Quanto às negociações do Santos, para ser bem sincero, eu fui informado, o negócio já estava em andamento.
E agora, independente disso, não sei como é que vai ser, o Elano vai avaliar isso ou não lá, mas são ativos do Guarani, né? Que ficaram participação relevante e a gente procura pensar muito no futuro da base. A base é um alicerce que a gente quer investir muito. Nós trouxemos o Rafael Fernandes, que é um cara que fez um trabalho maravilhoso no esporte, estava no Cuiabá, passou por grandes clubes como a Chapecoense, o Internacional do Rio Grande do Sul. Então acho que ele tem bastante bagagem técnica, bastante processual e vai nos ajudar bastante nessa retomada que a gente quer acabar. A gente quer investir bastante em infraestrutura. Então a gente tem um projeto bem audacioso aí para a base agora em 2026. Tá aí o Rômulo Amaro, a gente fica na expectativa, né? Como você destacou, Júlio, é uma segunda-feira longa porque, segundo o Frontini, a ideia da diretoria e também do próprio executivo de futebol é que hoje, dia 9 de março, segunda-feira, o novo treinador já estivesse aqui em Campinas trabalhando com o elenco, mas por enquanto ainda nada. O prazo vai correndo, né, Carlão? O Guarani precisa aí definir um treinador e o que tem me incomodado muito é que são muitos nomes, né? Então, e nomes diferentes. O Rafael Lacerda não tem nada a ver com o Igor Magalhães, que não tem nada a ver com o Zé Ricardo, que não tem nada a ver com o Fábio Matias, que não tem nada a ver com o Rogério Correia. Eu acho que não tem nada a ver com o Matheus Costa. É verdade. Bem lembrado. E o primeiro nome da lista eu acho que era o Zé Ricardo, e sem nenhum plano B, pelo jeito, né? E com a negociação dando uma gelada aí, agora eu acho que o Guarani parece assim meio que perdido, né? Porque sai o nome do Igor, de repente o Fábio Matias vem à tona, depois esfria novamente. Me parece um Guarani neste momento sem uma definição. Qual o treinador, qual o alvo que o Guarani vai ter aí para negociar? E seria importante já, a gente brinca tudo, mas nesta segunda-feira já ter o novo profissional, né? A Série C só começa lá para abril. Mas cara, o tempo vai passando, vai demorando para chegar o novo treinador, para colocar as ideias dele em prática, para realmente incutir na cabeça desse grupo o que é a Série C, porque é um grupo não acostumado à Série C, né? É um Guarani Série C, mas versão Série B. Então, por isso, seria importante a chegada deste profissional para que o Guarani já comece realmente a vislumbrar aí a estreia desta competição. Mas eu acho que com a ausência ou a possível o não acerto com o Zé Ricardo, me parece um Guarani indefinido com relação ao alvo do novo comandante. Eu tô achando que vai sobrar pro Rafael Lacerda. Eu acho que o Lacerda é o melhor nome dos disponíveis no momento. A questão é o salário, né? Por uma Série C, ele vai custar mais. E o Guarani, até falei disso aí durante o final de semana lá no meu Twitter, que o Guarani tem sofrido um pouco no mercado com o retrospecto recente. Os técnicos olham, poxa, o Guarani em 10 anos teve 15 executivos. Você não tem uma retaguarda. O Guarani não tem um mesmo técnico durante a temporada desde 1981. Então, assim, o Guarani, ele tem hoje um histórico muito negativo em relação a essa alta rotatividade. E isso interfere no quê, gente? No pedido salarial, na pretensão salarial. Eu topo trabalhar no Guarani, mas eu vou querer ganhar X a mais como um seguro, né? Como uma garantia maior. Ou um próprio tempo de contrato maior. Tempo de contrato, né? ou uma multa. Muito bem amarrado. Então isso aí acaba entrando dentro da negociação e muitas vezes acaba adiando aí acertos rápidos, mas o Guarani vai precisar de muita precisão no mercado. O Rafael Lacerda, ele foi campeão da Série C, como eu destaquei, pelo Amazonas, e lá no Vila Nova ele começou 2025. Só o grande Vitor Freitas, nosso parceiro, ele disse assim, o campeão é o Luizinho, porque o Lacerda teria saído na reta final do quadrangular, aconteceu alguma coisa lá, e o Lacerda saiu, e o Luizinho assumiu o time nas finais e foi o campeão. Luizinho Lopes, no caso, Vieira, né? Luizinho Vieira? Acho que é o Vieira do Amazonas. E aí, enfim, o Luizinho. E aí o Lacerda, ele participa praticamente aí de 85% da campanha do Amazonas, mas o campeão mesmo é o Luizinho Vieira, salvo engano. Não, é esse aqui, Lopes, né? É Lopes? É Lopes, né? Beleza. Lopes treinou o Vila Nova, né, o Lupe? O Luizinho Lopes? Não, é Vieira. Tem muito Luizinho. Luizinho Vieira jogou aqui. Não vai mudar o dólar, não. Jogou na ponte. Você tocou num assunto, Júlio, que a gente vem falando sempre aqui, né? Constantemente, que é a falta de convicção do Guarani.
E o não suporte ao treinador, aos profissionais do futebol num momento de instabilidade. E aí as notícias correm. Por exemplo, vai chegar um parceiro, chega aí o Rafael. Ô Matheus, tudo bem? Aqui é o Rafael, tô com um convite aqui do Guarani, me fale sobre o Guarani. Um clube legal, que tá dando aí um respaldo na Série C, a parte financeira, contratou jogadores conhecidos. Só que, no primeiro momento, assim, de instabilidade, um tropeço, eu já fui mandado embora. A sorte que tocou um telefone lá no ABC que me segurou um pouquinho mais. Mas também, depois que eu perdi lá o jogo na Copa do Brasil, eu caí fora também, ou não teve o contrato renovado. Então isso pega. Aí o cara, ele faz, ou ele pede muito alto, ou ele faz um contrato bem amarrado, com uma multa fortíssima, elevadíssima. Então, por isso que a gente fala, o Guarani precisa ter convicção. Não é a cada 2, 3 rodadas de insucessos que o Guarani vai mandar embora todo mundo do departamento de futebol, como tem sido nas últimas temporadas. Maravilha, então seguimos aguardando aí, meu caro Antônio Lupe, o novo treineiro do Guarani. E a Ponte Preta amanhã entra em campo contra o Guarani de Bagé. Guarani de Bagé que conseguiu escapar do rebaixamento lá no Campeonato Gaúcho, eliminou o Caxias, lá no Estádio Centenário na segunda fase, por isso o Guarani de Bagé enfrenta a Ponte Preta na terceira fase da Copa do Brasil. Você destacou muito bem, a Macaca entra na terceira fase porque foi campeã da Série C. Jogo também milionário, porque se a Ponte avançar, coloca nos cofres mais de R$1.300.000. Aliás, o jogo marca a estreia também do novo treinador Rodrigo Santana, que segue fazendo os últimos ajustes, e é um time totalmente diferente, que se despediu do Campeonato Paulista contra o São Paulo, Campeonato Paulista onde a Macaca foi rebaixada para a Série A2. Tem um cara que é importante pro Rodrigo Santana para conhecer melhor o adversário, que é o Murilo. Cara nova, veio do Guarani de Bagé, mas não joga contra o ex-clube por conta de um acordo. E ele falou a respeito da chegada na Ponte Preta e como que está passando as informações do time gaúcho, pro novo técnico da Macaca. Na verdade, foi meu empresário que me ligou e falou para mim que eles estavam interessados em mim. Não pensei 2 vezes em aceitar essa oportunidade, a oportunidade da minha vida. E sobre o jogo, tenho bastantes amigos lá. A gente até brinca que foi um livramento para eles, né? Porque já conheço, trabalhei 1 ano e 3 meses lá, conheço tudo, conheço todo mundo. E foi um livramento para eles, porque a camisa que eu visto, independente de qual seja, eu sempre vou dar o meu melhor e buscar o meu ganha-pão. Já passei por vários lugares, na base, se eu não me engano, todos os times que eu passei tinha uma boa estrutura, eram times de nome. E isso eu acho que me fortaleceu bastante, ter uma base sólida para chegar nesse momento aqui, despertar interesse da Ponte. E eu acho que é mais isso mesmo, agora é manter o que eu venho fazendo para fazer uma boa Série B e conquistar os objetivos da Ponte. Sim, a gente já está conversando já estamos passando aos poucos. Quando ele fala dessa questão do livramento é porque ele não pode jogar, porque os ex-companheiros eles iam saber de tudo, né? Então aí foi um livramento, esse acordo entre Ponte e Guarani de Bagé. O Murilo Cavalcante não joga, então só estreia na Série B. Aliás, o Rodrigo Santana tem feito algumas observações e pode escalar um time com 3 zagueiros. Ele testou a seguinte formação: Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Rodrigo Souza, zagueiro, deslocado da zaga do meio pra zaga, e Diego Leão, menino da base, e Kevson na lateral esquerda. Meio campo com Saravia, Tarek e Elvis, Johan Cafu e William Potker é o provável time da Macaca, uma das possíveis formações da Ponte para a estreia na Copa do Brasil contra o Guarani de Bagé, amanhã, 9h30 da noite no Majestoso. Boa. E aí, Carlão, rapidinho, amanhã time novo, né? Ponte no Guarani. Time novo, difícil até avaliar. 3 zagueiros tem que estar muito bem organizado, né? Rodrigo Souza não fez um bom campeonato paulista, se junta a David Braz, uma zaga pesada, veterana, mas tem o menino Diego, que foi bem, né? Mesmo na instabilidade da Ponte, ele conseguiu se destacar, a lesão muscular acabou atrapalhando a sequência do Diego. Mas é uma nova Ponte Preta, eu acho que agora sim, pelo menos ainda é um time com pouca qualidade, mas é um time profissional, diferente do que aconteceu no Paulista. E amanhã é um jogo duríssimo, porque enfrenta um Guarani até empolgado,
brigado por uma vitória, uma eliminação do Caxias, né, dentro do Centenário, e a Ponte tem essa responsabilidade, Copa do Brasil, um dinheiro muito forte que faz falta para a Ponte, ela precisa, é necessário. Então, por isso aí a tendência de um jogo bem brigado, bem disputado nesta macaca New Generation 2026. Amanhã a gente debate mais sobre esse jogo. Gente, grande abraço, boa semana a todos. Fim do CBN Esportes. Agora, 12 horas, 1 minuto.